Que o Senhor possa abençoar muito a vida de todos os amados irmãos, através da sua palavra, nesta noite aos nossos corações. Salmo 27, peço que você acompanhe a leitura em sua Bíblia, por favor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disto, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, através dessa porção bendita da sua palavra. A Bíblia, ela nos traz muitas histórias de homens, histórias de mulheres, alguns homens e mulheres muito dedicados a Deus, outros dedicados a se oporem a Deus. Mas a maior parte deles, desses homens, destas mulheres apresentados na Bíblia, eram homens que procuraram andar com Deus, mesmo diante das suas lutas, das suas fragilidades, das suas fraquezas. Eram homens que se alimentavam na presença do Senhor, em esperança e fé. Eram seres humanos como nós, como Elias, por exemplo, citado por Tiago na sua carta, quando diz que ele era homem sujeito, e semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Assim somos nós, homens e mulheres fracos, pecadores, com suas lutas, com suas tribulações, suas angústias, suas dificuldades, suas alegrias, suas esperanças. Mas, queridos irmãos, como nós vemos aqui nesse texto, um desses homens apresentados na Bíblia foi Davi. Davi passou por muitas lutas, mas a pergunta é, Davi teve derrotas em sua vida, mas ele teve muito mais vitórias do que derrotas. E a pergunta é, como Davi, ele encarava, como ele enfrentava as suas batalhas, como ele venceu essas batalhas? A grande maioria de nós, creio eu, conhecem a história de Davi. Davi não era um super crente, aliás, não existe super crente. Não existe. Ninguém tem direito, nem um crente, nem um incrédulo,
Ninguém, absolutamente nenhum ser humano, tem direito de exigir do outro ser humano qualquer postura. A Bíblia Sagrada, inclusive, ela é bem clara ao dizer que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque o orgulho, a altivez de espírito, diz a Bíblia, ela precede a queda. E não são só crentes que caem em pecado, incrédulos caem em pecado. O nosso mundo está como está pela queda do homem, nós não podemos nos esquecer disso. E não é apenas a queda de Adão e de Eva lá no princípio. É a queda que é todos os dias alguém assina embaixo dizendo: estou aqui para não dizer que foi mentira. A verdade está na minha vida. Nós caímos em muitas coisas. Mas isso não é justificativa para que nós vivamos caindo. Não é justificativa para que nós vivamos derrotados. Não é justificativa para que nós continuemos a praticar os mesmos erros. Aliás, segundo as Escrituras, aquele que anda com o Senhor Jesus Cristo, aquele que caminha na presença do Senhor, ele não vive na prática dos mesmos erros. Há um andar progressivo dele para Cristo, em direção a Cristo. E se isso não tem acontecido na nossa vida, é porque nós precisamos constantemente avaliar a nossa vida. Ninguém precisa avaliar a nossa vida por nós. Ninguém precisa dizer: olha você. Ninguém precisa dizer. Ou na realidade, ninguém precisaria dizer, né? Ninguém precisaria dizer. Mas muitas vezes, Deus chega até a usar pessoas para nos dizer: sai dessa, meu irmão. Não entra nessa que é fria. Para com isso. Por quê? Porque, queridos irmãos, assim como Davi, que precisou ser repreendido por Natã, o profeta, que precisou ser repreendido por Joabe, comandante do seu exército, que precisou de conselheiros que estivessem ao seu lado para lhe dizer qual era o melhor caminho a tomar. Queridos irmãos, a nossa história não é uma história diferente de um homem como Davi, como qualquer outro homem e mulher da Bíblia Sagrada. Mas o que dava força e motivação para que Davi pudesse vencer as suas lutas e as suas batalhas era a certeza da presença de Deus em sua vida. É sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. A certeza da presença de Deus. E por quê? Que nós vamos ver nesta noite, em primeiro lugar, que a certeza da presença de Deus deu a Davi coragem para enfrentar as maldades que existem no mundo. As maldades. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim, com o objetivo de me destruir. Ele fala aqui neste salmo, ele expressa de uma maneira, falando da realidade da vida de um ser humano nesse mundo. Davi não subestimava, meus irmãos, as forças do mal. Ele não se colocava numa posição de arrogância. Ele sabia que estas forças podiam sim destruir a sua vida. Ele estava alerta, ele estava atento o tempo todo da necessidade dele depender de Deus. É isso que ele coloca assim no versículo 2 aí da palavra, ele expressa que homens maus queriam destruir a sua vida. No versículo 3 ele vai dizer que estes homens maus lhe faziam ameaças. E o que é que Davi fazia? Diante das ameaças dos homens maus, das falsas testemunhas que se levantavam contra ele, o que ele fazia? Ele agia com vingança? Ele tratava na mesma moeda, devolvia na mesma moeda? Não. Diz a palavra do Senhor que Davi buscava a presença de Deus. Porque a presença de Deus trazia luz sobre as suas trevas e o enchia de confiança para ele enfrentar
aquela situação como um homem de Deus, como uma pessoa que realmente andava com Deus. Em segundo lugar, uma outra coisa que nós vemos dessa certeza da presença de Davi, que lhe dava coragem para enfrentar as maldades, era também que a certeza da presença de Deus lhe trazia proteção e segurança. Proteção e segurança, ele vai dizer no verso 5, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Proteção e segurança. Meus amados irmãos, a indústria que mais cresce nesse país é a indústria da segurança. Indústria da segurança. E por mais seguranças que se contratem, e por mais alarmes que se coloquem, e por mais que sejam as seguranças que a gente se apoia, quando o mal quer entrar, não tem o que se faça. Há alguns anos eu estava ali no Dama 1. No Dama 1. Fui almoçar na casa de um presbítero que já não mora mais aqui em Rio Preto, presbítero da Igreja Central. Me convidou num domingo para ir almoçar na casa dele. Fui lá. Poucos minutos antes a polícia tinha saído de lá, da casa dele. Porque 2 ladrões haviam entrado num condomínio de luxo de São José do Rio Preto, altamente seguro, e tinham entrado ali, e eles estavam procurando em todas as casas, para tentar encontrar aqueles assaltantes que haviam entrado. Anos atrás, no Débora Cristina, talvez o metro quadrado mais caro de São José do Rio Preto, não sei. Também um grupo de assaltantes entrou no condomínio junto com uma moradora do local. Eles ficaram estudando todo o esquema dela, a hora que ela entrava, a hora que ela saía, onde ela ia, ficaram acompanhando por dias. E eles pegaram na rua, quando ela estava saindo de um determinado estabelecimento, chegaram, abordaram, entraram no carro dela e entraram com ela. Assaltaram a casa, levaram joias, levaram dinheiro e saíram lá de dentro. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Na semana seguinte, não sei quantas aqui já entraram no Débora Cristina, eu tive a oportunidade de entrar lá várias vezes, com os irmãos da Igreja Central que moravam lá. Mas antes você chegava, só tinha uma guarita e o guarda ali embaixo. Agora você passa aqui em cima, tem guarda, lá embaixo tem guarda. Você entra, você precisa dizer o seu nome, daí você tem que dizer o nome para outro. É assim. Toda tentativa, meus amados irmãos, de segurança que o homem provê para si próprio, ela é falha. Ela é falha. Não que nós não tenhamos que nos proteger, não tenhamos que criar sistemas, mas, queridos irmãos, se o Senhor não guardar a cidade, o que diz a palavra do Senhor? Em vão vigia a sentinela. Esse ditado da palavra do Senhor, né, esse versículo da palavra do Senhor é tão antigo. O que lhe trazia proteção a Davi, segurança, era estar no Senhor. Era estar no Senhor, era a presença do Senhor. O inimigo se preparava para atacar. Ele disse, ele ajuntava o seu exército, dizia impropérios, mentiras, reunia testemunhas falsas. Qual era o objetivo do inimigo? Desestabilizar. Desestabilizar. Lá vem Golias contra Davi, menino, dizendo uma porção de impropérios para que Davi se sentisse acuado diante de todas aquelas palavras daquele
homem gigante diante dele. Mas Davi não se intimidou. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não preciso da armadura do rei Saul. Eu preciso do Senhor comigo. Do Senhor comigo. Saul foi contra Davi muitas vezes, porque achava que Davi queria usurpar o trono dele. Ele morria de ciúmes de Davi. Mas Davi confiava no Senhor. Ele tomava providências, ele fugiu da ira de Saul. Ele se escondeu nas cavernas. E lá dentro das cavernas ele escreveu os salmos mais maravilhosos que nós temos na Bíblia, que expressa o sentimento da alma e do coração de um homem que depende de Deus. Quando ele fugia de Saul, ele ouviu a zombaria de Simei. Ele também ouviu o desafio de um homem de Belial, que é chamado na Bíblia, aquele homem que não se importa com nada e com ninguém, de Nabal. O inimigo se prepara para atacar. Ele arma seu exército. E você pensa que você fugiu do exército aqui, mas tem soldado dele lá. Sabe por quê, querido? Porque por mais que nós procuremos adiar o dia do confronto, o dia da adversidade ele chega. Paulo chamou lá em Efésios no capítulo 6 de dia mau. E Paulo diz, e Davi diz aqui, que no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. Queridos, às vezes nós estamos bem, tudo está indo muito bem. Nós estamos felizes, a nossa vida, a nossa família, e de repente nós somos pegos de surpresa por alguma situação. Davi sabia que mesmo ele fugindo, tentando de todas as maneiras encontrar um meio de não ser pego, um dia ele seria cercado, uma situação ocorreria que não teria como ele fugir, ele teria que enfrentar. E para onde ele iria? Ele iria para a presença do Senhor. Confiante no Senhor, que Deus estava ali com ele, esse mesmo Deus que o guardou tantas vezes em esconderijo, agora seria o seu próprio esconderijo. Deus jamais permitiria que o inimigo triunfasse sobre ele, ele tinha essa certeza no seu coração. É por isso que Davi ele não se focava no inimigo, mas ele se voltava em oração para o Senhor. Às vezes nós nos focamos no inimigo. Nós ficamos tão apavorados com alguma situação que nos envolve que nós não conseguimos parar de pensar nela e nós só alimentamos aquilo. Tem gente que entra em pânico, desespero, não consegue fazer mais nada, porque a mente fica focada naquilo e não consegue se livrar do mal. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, a certeza da presença do Senhor, ela não só nos fortalece para enfrentar a maldade que há no mundo, ela não só nos traz proteção e segurança, mas ela também nos traz direção e esperança, é o que vai dizer Davi. Nos versículos 11 e 13, ele diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Versículo 13, apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Ouça o que Davi está orando. Davi ele não está pedindo conforto, porque ele sabia que a vida nesse mundo é dura para quem quer andar com Deus. A vida nesse mundo é dura para quem quer andar com Deus. Mas o que é que Davi ele pede? Ele pede direção. Ele pede segurança. Que Deus lhe encha de esperança. Para quê? Para que ele seja preservado a andar no caminho do Senhor, mesmo quando tudo parece contra ele.
mesmo quando ele estivesse sendo ameaçado, intimidado, atacado pelo inimigo. Senhor, mostra-me o teu caminho, ensina-me a andar por ele. Por quê? Porque o inimigo, meus amados irmãos, ele é astuto. Quando ele não consegue nos atingir diretamente, o que é que ele faz? Ele não desiste facilmente. Ele tenta nos atingir atacando-nos através dos nossos filhos, através do nosso cônjuge, através de pessoas com as quais nós fazemos negócio, através de alguma situação que nós não imaginávamos. E nós nem sempre atinamos para isso. Porque o grande objetivo do inimigo é nos fazer desistir de andar com Deus, desistir de crer no Senhor. Eu fui colocar combustível sexta-feira aqui no posto, aqui na Avenida México. Quando eu cheguei lá, fui pagar, havia uma senhora na minha frente. Quando eu entrei, eu a vi apenas assim uma parte do rosto. Falei assim, ela parece uma senhora que ia lá na igreja. Logo quando eu cheguei aqui, falei, bom, não vou porque vai que eu dou um fora aqui, né? Então eu fui do outro lado, no outro caixa. A hora que eu estou lá pagando, né? Daí quando ouviu a minha linda voz, minha voz suave, quando ela ouviu a voz, ela olhou assim, falou, oi pastor. Eu falei, oi, tudo bem? Quanto tempo que eu não vejo você? Você sumiu, falei para ela, né? Você e seu marido sumiram da igreja? Ah, pastor. Daí ela começou a contar a história, ela falou, sabe o que é? Meu marido, ele não conseguiu emprego. E porque ele não conseguiu emprego, sabe, ele não acredita em mais nada. Não quer mais saber de nada, ele não quer mais saber de igreja, ele não quer mais saber de Deus, ele não quer mais saber disso, não quer mais saber daquilo. O inimigo, ele é astuto, né? Quantas vezes aqui nesse escritório, aqui em cima, eu sentei com eles e conversei. E a gente não mente dizendo, não vai acontecer isso, não tem nada desse negócio não. É difícil, é assim, vai ser assim, não vai ser fácil, as coisas não são assim. Não pense que porque você está vindo na igreja, que você está fazendo uma troca com Deus, eu vou na igreja, o Senhor me dá isso. Mas é assim. O inimigo, ele é astuto. Ele quer nos fazer desistir. Ele quer que nós hajamos de maneira vingativa. Ele quer que nós quebremos a comunhão, a unidade. Quando ele percebe que a coisa está bem, e é nessa hora que muitas vezes, né, que a gente está alegre, está lá na festa, ei, maravilha, que gostoso. É nessa hora que muitas vezes ele vem, a igreja está em paz. Ó. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Não é porque está tudo tranquilo que a tempestade não possa vir, que nós vamos guardar as nossas armas e vamos deixar de vigiar. É nessas horas que a gente está ali meio que atordoado pela alegria, pelas bênçãos, porque está tudo lindo, maravilhoso, tudo está indo muito bem, que o inimigo, ele fala, é agora. Nós precisamos estar atentos, meus amados irmãos. O inimigo, ele é astuto, ele faz com que nós nos voltemos uns contra os outros. Ele faz com que aquele que é meu amigo, que é meu irmão, aquele que é meu companheiro, aquele que é meu filho, aquela que é minha esposa, ele faz com que nós nos voltemos uns contra os outros. Quando ele não consegue agir através do exército do inimigo, ele nos ataca através daqueles que são mais próximos. E nem sempre nós percebemos isso. Nem sempre nós nos atentamos para isso. Ele quer que nós hajamos
como as pessoas que não temem a Deus, como as pessoas que não creem em Deus, como as pessoas que não creem que Deus está cuidando, está protegendo, está guardando. Quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar. Muitas vezes, a aparente perda momentânea poderá ser um ganho eterno para nós. Preste atenção. Muitas vezes, a aparente perda momentânea poderá ser um ganho eterno para nós. Quem quiser guardar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a ganhará. Nós não temos poder nenhum em nossas mãos. Nós não temos nada que nós possamos nos apegar para dizer assim, olha, eu vou fazer isso e você vai ver, eu vou conseguir. Ai do homem, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Não é no homem, é no homem. Porque o texto diz, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu próprio braço a sua força. E vai dizer assim, com a minha força, com a minha capacidade, com a minha inteligência, eu vou conseguir o que eu preciso. Eu não preciso de Deus. Maldito o homem que confia nele mesmo. Bendito o homem que deposita a sua confiança no Senhor. Foi o que Davi fez. E de que maneira Davi buscava a presença de Deus, irmãos? Pela certeza da presença, ele tinha tudo isso na sua vida. Que Deus ia dirigi-lo, isso enchia de esperança, que Deus seria a sua proteção, a sua segurança, que Deus lhe daria forças para vencer o dia mal, tudo isso. Mas de que maneira Davi buscava a presença do Senhor? Ele vai dizer no verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. É muito importante aqui um parêntese, não existia templo naqueles dias. Quem construiu o templo? Salomão. Depois da morte de Davi, então não existia templo. Que templo Davi está falando? Seria o tabernáculo lá do deserto, que ele está dizendo, que ele ia lá para o tabernáculo para adorar a Deus? Não. O templo aqui significa o local da presença de Deus. É onde eu estou buscando o Senhor. Onde eu estou cultuando a Deus. Pode ser na sala da minha casa, pode ser dentro do meu quarto. Um lugar que eu esteja na presença de Deus em adoração. E é isso que Davi fazia através de uma vida de adoração. Ele largava tudo, ele parava tudo que ele estava fazendo para estar na presença de Deus. Dedicar tempo à presença de Deus. E ali ele tinha sua atenção totalmente voltada para o Senhor. Era ali na presença de Deus que ele cantava com a sua harpa e louvava ao Senhor, compondo hinos maravilhosos. E ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa. Ou seja, a presença de Deus era prioridade para a sua vida. Como Maria que se assentava aos pés do Senhor, enquanto Marta ficava lá preocupada com tantas coisas, Maria estava ali, porque aquilo era mais importante. Jesus falou que ela havia escolhido a melhor parte. E ele vai dizer que na presença do Senhor, no templo, ele ia para a presença do Senhor, sabe para quê? Para ficar olhando o seu celular, vendo as mensagens que estavam sendo mandadas pelo espião que estava lá na Filístia. Era para isso que ele ia lá? Não. Ele estava lá na presença do Senhor. Com que objetivo?
Ele fala, contemplar a bondade do Senhor. Meus amados irmãos, quanto tempo nós investimos na nossa vida para contemplar a bondade do Senhor? O quanto nosso Deus é bom. Quanto Deus é bondoso. Ontem lá no culto, lá na Vilma e no Ailton, falei, quando caía aquela chuva, fiquei pensando como Deus é bom. Falei isso, compartilhei isso no início do culto. Falava com o Caleb quando ia para o culto e falava, olha, tempos atrás, todo mundo estava desesperado porque não ia ter água para isso, não ia ter água para aquilo, os reservatórios estavam vazios, e isso e aquilo, e lá foi o serviço de meteorologia que para encher aqueles reservatórios ia gastar... Ah, que ciência! A ciência é uma bênção de Deus. Mas só Deus sabe o futuro. E Ele tem o futuro nas mãos. Passa lá na represa de Marimbondo, perto de Fronteira, que estava lá embaixo. Vai passar em vários lugares onde que ia levar anos e anos para encher. É porque o homem não crê na bondade do Senhor. Sabe por que o homem não crê na bondade do Senhor? Porque o homem peca tanto. O homem anda do coração tão contrário à vontade de Deus que não tem condições dele contemplar a bondade de Deus. Então ele prefere dizer, não vai ter jeito, não vai fazer, não vai acontecer. Mas Deus fala, eu sou bom. Você é mau, mas eu sou bom. Você é mau, mas eu sou bom. Deus é bom. E Davi ia e contemplava a bondade do Senhor. E apesar de todos os dias maus e de todas as pessoas más, ele diz o quê? Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. É por isso que ele não perdia. Como eu não gosto de conversar, sentar com um crente que fala, vai só piorar. Daqui para frente vai só piorar, e vai só piorar. Então a gente não prega o Evangelho, por favor, não. Ninguém vai pregar o Evangelho, ninguém vai orar por ninguém, porque se a gente só crê que vai piorar, não ore, não pregue o Evangelho, não faça nada de bom. Por que você vai fazer? Só vai piorar. Ora, irmãos, nós somos crentes. Será que nós não cremos que o nosso Deus ainda é capaz de fazer coisas maravilhosas e transformar a vida de pessoas e de cidades e de sociedades? Ah, mas olha como que está o Brasil. Você ora pelo Brasil. Você ora pelo país. Ah, mas pastor, não tem jeito, que esse povo aí que está aí não tem jeito. Eu não estou olhando para esse povo que está aí, eu estou olhando para Deus. Quando eu oro, eu não olho para as pessoas que estão aí, eu olho para Deus. E a Bíblia Sagrada diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus. Você já pensou se os crentes antigos pensassem assim? Eles pensassem, a coisa está feia, rapaz, só vai piorar daqui para frente. Quem começou com essa história é um teólogo americano que se chama Hal Lindsey. Ele escreveu um livro que se tornou um best-seller no Brasil na década de 70, que chamava o seguinte, O Diabo Está Vivo e Ativo no Planeta Terra. Ele escreveu esse livro virou um best-seller. Ele é crente comprando porque não tinha quase livro evangélico no Brasil naquela época. Era muito difícil, ou era tudo em inglês ou tudo em espanhol. Você tinha que pedir, vinha de fora do Brasil, para você vir e ainda vinha ou em espanhol ou em inglês. Já viu, o nosso inglês é igual ao nosso mandarim? Então é negócio feio, ninguém lia nada. E quando tinha era livro assim, que a editora Betânia geralmente é que editava. E todo mundo caiu nesse livro lendo Hal Lindsey. E aí começou essa história de que só vai piorar, só vai piorar, só vai piorar. Por quê? Porque a Bíblia de Scofield, que é uma versão que existe aí da Bíblia,
que muitos crentes, inclusive o Palavra da Vida, que trouxe essa Bíblia e traduziu-a por português aqui no Brasil, também só pregava isso. Isso começou a entrar nas igrejas, de tal maneira que fez a cabeça de todo mundo. Mas não é nisso que nós cremos, meu Deus do céu. Nós cremos num Deus todo-poderoso, num Cristo que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que Ele pode mudar. Mas o seu povo precisa clamar, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, Ele diz, e eu vou sarar a sua terra. Será que nós cremos nesta verdade bíblica, nesta promessa maravilhosa? Davi cria. Ele ensinou isso para Salomão. E Salomão mandou escrever isso lá, está lá. Salomão na sua oração que fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome. Aprendeu com o papai. Nisso nós precisamos crer. Para que nós possamos crer que apesar dos dias difíceis, muitas vezes que nós vivemos, até mesmo em nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos negócios, mas nós temos um Deus maravilhoso. E nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, crer nesse Deus maravilhoso, estar na presença dEle, contemplar a sua bondade, meditar na sua palavra, cantar louvores a Deus. Nós cantamos com muito mais alegria, com muito mais fervor, músicas mundanas, músicas que nos levam para o inferno, do que louvores a Deus. Há mais prazer na nossa alma às vezes. Presta atenção, quantos crentes que eu vejo cantando decora, ele vai cantar um murcho. Jesus, quando canta, né? Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Canta assim. Ai, os anjos lá no céu, eles falam que coisa linda que eles estão cantando. Olha, nós vamos cantar com eles. Eles falam, com esse povo a gente não canta não. Senhor, sabe por quê? Você já leu Efésios 3:10? Fala que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principados e potestades através da igreja. Através da igreja. Quando a igreja está louvando a Deus, louvando o Senhor, cantando louvores a Deus, exaltando o nome do Senhor, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principados e potestades que estão nas regiões celestiais, que são os nossos verdadeiros adversários, é conhecida. E aí, queridos irmãos, como está a nossa vida devocional? Como está a minha vida devocional? De contemplação, de meditação, de adoração ao Senhor. Davi também, ele buscava a presença de Deus através da oração pessoal. Os versos 7-9, ele faz uma oração maravilhosa. Ele está falando, de repente ele para, parece que ele para, e ele fala, preciso orar. Ao meu coração corre buscar a minha presença, eu vou buscar a presença do Senhor agora, vou parar tudo que eu estou fazendo, Senhor. E ele registra a oração dele ali, no meio dos seus afazeres, no meio das suas inquietações. Ele para buscar o Senhor, ele clama a misericórdia de Deus, ele consulta a sua alma, seus medos, sua ansiedade, suas preocupações. Ele leva tudo para a presença de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Oh, que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a entregar as nossas ansiedades, os nossos medos nas mãos dEle. Ele orava, fazia isso e confessava os seus pecados. Sabe por quê? Porque ele sabia que os seus pecados poderiam ser a causa do seu tropeço, não seus inimigos. Davi sabia que o maior inimigo dele não era Saul, não era Golias, não era
o seu filho Absalão, não eram os seus inimigos, os filisteus. O maior inimigo de Davi era ele mesmo. Seus pecados. Foi o pecado com Batseba, escondido por ele, que tramou toda a morte de Urias, para ficar com a mulher de Urias, que Davi escondeu as 7 chaves. 7 chaves ele escondeu aquele pecado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus mandou lá o profeta Natã e contou uma historinha para ele. Imediatamente ele julgou o homem da história de Natã. E Davi falou: tu és esse homem. Meu irmão, se você estiver escondendo o pecado, você pode esconder do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu marido, você pode esconder de quem quer que seja. De Deus não. E não pense que você vai prosperar na sua vida com pecado encoberto. Porque a Bíblia Sagrada, ela é clara ao dizer que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O inimigo, ele muitas vezes usa o nosso pecado contra nós. Aliás, a palavra diabolos no grego quer dizer acusador. É isso que ele faz. Ele vem para acusar. E daí cada vez ele te leva para mais longe de Deus. Por isso que Davi queria a presença de Deus. Você quer a presença de Deus? Ore, confesse o pecado, adore ao Senhor. Tenha uma vida devocional constante na presença de Deus. E você vai estar na presença dEle. Concluindo essa mensagem, queridos, o amor de Deus por nós é incompreensível. Não dá para entender, não dá para explicar o amor de Deus. No verso 10, Davi diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Davi está dizendo aqui, está usando algo assim, uma situação hipotética. Algo assim que o pai dele nunca o abandonou, a mãe dele nunca o abandonou. Ele só está colocando uma situação hipotética aqui. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor nunca vai me abandonar. Lá em Isaías, no capítulo 49, versículo 15, tem outra situação assim. Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que amamenta? Pergunta. E diz assim: ainda que ela viesse a se esquecer desse filho, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus, ele persiste além do ponto onde se rompe a resistência humana. O homem abandona. Nós podemos até fazer isso. Até um pai abandonar o filho. Quando eu li esse salmo um dia em casa, com a minha família, tendo tempo ali devocional, não tem como eu ler esse salmo e não lembrar do Zezinho. Não do Zezinho que está aqui, mas até que ele era parecido com você, sabe, Zezinho? Carequinha, baixinho, era assim uma simpatia. Agora vai, né? Vai exaltando, né? Aquela coisa, Zezinho. Mas o Zezinho eu conheci no meu primeiro ano de ministério, lá em São Carlos. Ele era um senhor, ele ia à igreja sozinho. Quando eu conheci, ele já tinha 78 anos. Ele não perdia um culto, nem uma escola dominical. Ele ia de ônibus, ele morava longe da igreja. E um dia eu fui visitar o Zezinho na casa dele. Ele morava no fundo da casa, sua filha morava na casa da frente, e ele morava no fundo, num quartinho lá no fundo. Eu fui lá visitá-lo, ele me contou a história dele. Que quando ele conheceu Jesus, seus pais o mandaram embora de casa. E ele viveu na rua, viveu tentando a vida dele, na casa de um, na casa de outro, tentando para cá e para lá. Mas Deus foi dirigindo a sua vida, ele se tornou um grande alfaiate, ele conseguiu construir sua vida, constituir família e tudo mais. Eu me lembro sempre de um dia que choveu demais em São Carlos, choveu demais. Caiu um muro que era da João Faber, em cima de um carro. Naquele dia tinha um casal passando num escorte, aquele muro caiu em cima. Aquele casal morreu na hora, eu lembro da manchete toda no outro dia. E a igreja, o templo da igreja, que hoje é um templo maravilhoso que tem lá, mas na época que eu estava lá ainda estava construindo o templo. Então, quando chovia, era uma loucura. Vinha água de tudo quanto é lado e entrava e enchia a igreja. E eu lembro que eu morava embaixo na igreja, numa sala da igreja,
eu me lembro que eu subi, os diáconos estavam lá, puxando água, a gente foi lá ajudar também. E quem chega lá, de braço quebrado? O Zezinho. Ele foi de ônibus, com seu guarda-chuva na mão, com seu braço quebrado, que ele havia levantado da sua cama, ele já estava com 80 anos nessa época. Ele levantou-se, ele foi pisar tinha o tapete, ele escorregou e quebrou seu braço. Mesmo com toda aquela chuva, muita gente que tinha carro não foi, gente jovem não foi, mas o Zezinho com seu braço quebrado, ele estava lá, com a sua idade avançada, ele estava lá para louvar o Senhor. Eu me lembro quando eu recebi a notícia que o Zezinho morreu, eu tive que fazer o velório do Zezinho, eu não conseguia falar, pelo testemunho de vida, de amor daquele homem por Deus, um homem que viveu na presença de Deus, que amou o Senhor acima de todas as coisas, e mesmo quando seu pai e mãe o mandaram embora de casa porque ele creu em Jesus, o Senhor o acolheu. Não dá para entender um amor como esse. Não dá para entender. E aí Davi intima a sua própria alma, dizendo no versículo 14, espere no Senhor. Espere, ele está falando para ele mesmo, espere no Senhor. Seja forte, Davi. Tenha coragem, Davi. Espere no Senhor, Davi. Fala isso para si mesmo hoje, meu irmão. Fala isso para si mesmo, espere no Senhor, tenha coragem, seja forte, espere no Senhor, intima a sua alma. Para de se achar assim, eu sou um coitado, coitado de mim, coitado, eu não consigo, eu não vou, eu não posso, isso, aquilo outro. Não fica reclamando do mundo, das pessoas, dos outros. Diga para si mesmo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que você seja. Não seja precipitado, não abandone a sua confiança, não tome caminhos tortuosos. Queridos irmãos, nós precisamos parar para ouvir, abrir o nosso coração para Deus, abrir a nossa alma para o Senhor, derramar a nossa alma, porque Deus quer nos ensinar. Deus tem prazer em cuidar de nós, em ser o nosso provedor, em transformar a nossa vida. Pare de buscar, de correr atrás disso, daquilo, em aqui, em outro lugar, em outro. Para, ouça o Senhor. Vá para a presença de Deus. Deus não tem oráculos hoje não. Deus vai me falar através do fulano, Deus vai me falar através... Deus fala com você na palavra dEle. Essa é a palavra dEle. Que Ele tem guardado, tem preservado. Para o nosso bem. Sua palavra dura eternamente, está escrito. A flor murcha, seca, morre. A palavra de Deus permanece para sempre. Creia em Deus, creia em sua palavra, busque ao Senhor com todo o seu coração. Ele está com você. Feche os seus olhos. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, louvamos a Ti, adoramos o Senhor, porque podemos confiar em Ti. O Senhor é um Deus vivo, maravilhoso, eterno, glorioso, e que nunca nos abandona. O Senhor é fiel. Tua palavra diz que o Senhor não é como o homem mente, mas o Senhor não. Senhor meu Deus, ensina-nos a confiar em Ti, porque o Senhor é digno de confiança. Pai amado, como Davi, Senhor meu Deus, com todas as suas falhas, seus erros, suas fraquezas, nós nos aproximamos de Ti agora e oramos ao Senhor. Que o Senhor nos leve para a Tua presença. Que a nossa vida, Senhor, diariamente seja vivida em Tua presença. Que naqueles momentos, ó Deus, em que tivermos que tomar alguma decisão durante o dia, que possamos procurar rapidamente um lugar a sós, e ali estar na Tua presença, orar, colocar diante de Ti.
e esperar no Senhor. E mesmo, ó Deus querido, que o aparente mal triunfe naquele momento, que nós podemos crer que até o mal o Senhor transformará em bem na nossa vida, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Senhor, ensina-nos a depender e confiar no Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus.